Sexta-feira que vem, dia 1º de agosto, a taxa de 50% sobre os produtos brasileiros vai entrar em vigor se os representantes brasileiros e estadunidenses não alcançarem um acordo comercial. Quem nos ajuda a repercutir esse tema, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Lembrando, tá? Hoje é dia 24 de julho. Semana que vem, sexta que vem, sem ser essa sexta na outra, vai ser o dia 1º de agosto, o dia então que as tarifas devem começar efetivamente a funcionar. Isso se não acontecer alguma mudança, alguma avaliação. A gente teve falas importantes de Donald Trump ao longo aí dos últimos dias, dando a entender pontos importantes, por exemplo, falando que quem não se dá bem com os Estados Unidos vai ter tarifas, vai ter taxações de 50%. Então é um ponto para a gente ficar atento, porque se essa negociação ou se essa relação com os Estados Unidos não avançar, talvez a gente fique nessa situação. E aí, eu vou aproveitar para chamar o Marco Vignoli, diretor técnico de novos negócios e empreendedorismo do Sebrae. Tudo bem, Marco? Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money e obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, mulher. É um prazer, sobretudo nesse momento complexo que nós vivemos. Pois é, eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação com relação a esse cenário para a gente entender o que pode acontecer daqui para frente. A gente está cada vez mais com o tempo menor, a gente já sabia que o tempo seria curto, eram 21 dias para negociação quando Donald Trump anunciou, agora então o tempo está muito menor. Ainda assim não foi possível avançar com nenhum tipo de negociação. Como é que você tem enxergado esses movimentos todos feitos até agora? Olha, é um momento de preocupação grande, sobretudo sobre a ótica das pequenas empresas, né? Hoje nós já temos um avanço das pequenas empresas exportando no cômputo total, já representam 40% de todas as empresas exportadoras do Brasil, e essas pequenas, elas são altamente impactadas dentro desse contexto, né? Nós estamos falando ou daquelas empresas que exportam, esses 40% que eu citei, ou de pequenas empresas que fazem parte da cadeia de valor de outras exportadoras. Então, esse momento de incerteza sobretudo, o alto impacto causado pelas tarifas nelas vai gerar uma linha muito forte de quebradeira dentro desse setor que hoje emprega mais de 80% da população brasileira, né? A gente está falando em 110 mil empregos, desses 110, grande parte são em pequenas empresas e essas têm uma dificuldade muito grande para reformar o seu plano de negócio, para fazer uma pivotagem, para levar para outros mercados. Então, o impacto é fulminante nesse campo de empresas. E daí nós estamos falando desde empresas do agronegócio, estamos falando de exportadores de café, exportadores, pequenos produtores de suco de laranja, né, de laranja que fornecem para as grandes, esses também serão impactados, até os produtos manufaturados, que sem dúvida terão um impacto muito forte, tendo em vista que hoje os Estados Unidos ocupa uma posição muito grande dentro da balança comercial e dentro da relação comercial que essas empresas exportam. Eu aproveito para te perguntar também com relação ao que foi anunciado nessa semana, inclusive, que é uma ajuda que o governo do estado de São Paulo vai fornecer para os exportadores. O governo que anunciou que vai liberar aí 200 milhões de reais em crédito, ICMS também para essas empresas que vendem para os Estados Unidos e que podem vir a ser afetadas com o tarifaço, caso realmente entre em vigor. E aí eu queria entender se, na sua percepção, esse número é suficiente, esse movimento é suficiente para talvez não fazer com que os empreendedores saiam ilesos, mas talvez para dar um alívio, nem que seja pouco, pequeno. Bom, o estado de São Paulo é altamente impactado frente à questão das exportações, né? Vamos lembrar que nós somos o maior exportador de suco de laranja do mundo aqui em São Paulo. Além disso, somos fortes no café, fortes em outros produtos que vão diretamente para os Estados Unidos. Então, a iniciativa do governador Tarcísio é muito bem-vinda. É uma boa ação, uma atitude que vai apoiar esses exportadores num primeiro momento e que com certeza é muito bem-vinda. É claro que o tamanho, né, do impacto desse tarifaço no Brasil, nós estamos falando de 19 bilhões, né? Então ele é muito grande e sem dúvida que mesmo com o apoio, mesmo com ações aí de mitigação de impacto realizadas pelo governo, nós vamos ter aí um período de muita dificuldade e daí aqui sobre a ótica do pequeno, né? Esse pequeno que vai ter a maior
dificuldade, porque ele não tem essa opção de se reprogramar e de pivotar. Esse vai ser impactado nesse curto prazo, já está sendo impactado. Só a incerteza, né, já gera um problema gigantesco para ele, e, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter aí uma desaceleração nesse índice de desenvolvimento das pequenas e médias empresas, né? Já estamos falando aí de uma queda de cerca de 0,5% do que seria o crescimento, então vindo aí de 2,4% para 1,9% de crescimento em relação ao ano passado para as pequenas e médias empresas aqui do nosso país. Abrir novos mercados, mas, sobretudo, a gente poder trabalhar com o diálogo e a resolução da questão. É isso que a gente tem ouvido aí do pequeno empreendedor. Perfeito. Eu queria até entender um pouco mais sobre esse detalhe, porque a gente fica entendendo que os grandes negócios, os grandes exportadores vão ser os mais afetados. Mas eu queria que você explicasse para a gente um pouco dessa cadeia e de como que funciona e de como que talvez os pequenos também sintam esse impacto. Talvez demore um pouquinho mais ou não. Queria entender um pouco desse processo para que todo mundo que está nos acompanhando entenda como que isso pode afetar também os pequenos empreendedores e entender o quanto que, na sua percepção, deve demorar para realmente bater, para fazer esse efeito. Bom, é muito importante registrar hoje 95% das empresas do Brasil são as PMEs, né, as pequenas e médias empresas, que empregam mais de 80% da população. Então, um número gigantesco aqui no Brasil. Eu arrisco a dizer que as PMEs movem o nosso país, as pequenas e médias empresas. E dentro disso, elas vão ser altamente impactadas, mesmo significando, elas são 40% das empresas exportadoras, né? Mas dentro do cômputo geral da exportação, ainda é um número pequeno. Mas quando a gente observa esse número em termos de emprego, é um número muito grande. De 110 mil empregos que estão sendo estimados, que a gente deve perder na questão do aumento das tarifas, com certeza a maior parte disso é nas pequenas e médias empresas, né? E daí eles têm uma dificuldade maior de sobreviver, de absorver esses custos. É impossível repassar para o consumidor final, é algo que não vai fechar a conta, que não vai ter um custo competitivo, um preço competitivo. Então, o risco de falência em cadeia é muito grande. E daí a gente é impactado em duas frentes, Muriel. Primeiro, naqueles que exportam diretamente. Nós temos um número expressivo de empresas exportando para os Estados Unidos hoje, pequenas empresas. Eu citei aqui café, né? O café é muito forte, nós temos várias pequenas marcas fazendo isso. Nós temos em manufatura também uma série de empresas realizando comércio com os Estados Unidos, além daquele que é o fornecedor de grandes empresas. Então, o pequeno produtor de laranja de São Paulo, que fornece para uma grande empresa exportadora, esse também está sendo impactado, que vai ficar ali com essa incerteza e com o impacto gerado em cadeia. No paralelo a isso, também tem aquele que importa, né, que também passa por uma fase agora de incerteza. Então, tem pequenos negócios que fazem a importação do pistache da Califórnia, por exemplo. Eu vi uma sorveteria esses dias nessa situação. Esse já começa a ter também o seu impacto medido. Então, dentro de tudo isso, o pequeno é o primeiro a sofrer. Ele não consegue estabelecer aí um fôlego para aguentar o médio prazo e, com certeza, rapidamente, já no mês de agosto, muita gente vai estar avançando nessa falência em cadeia que eu coloquei aqui. Perfeito. A gente está conversando sobre esse cenário e está entendendo que, eventualmente, se a taxa for reduzida, talvez ela não chegue nem abaixo de 15%. A gente estava conversando e tem entendido, de modo geral, que o Brasil chegou na taxação de 10% lá no começo do ano, lá em abril, maio, quando Donald Trump anunciou o Liberation Day. 10% já era um valor pesado. A gente viu ontem Donald Trump anunciando um acordo com o Japão, um acordo positivo, mas que no fim das contas ficou em 15%. E quase que instaurou um novo parâmetro com relação a essas negociações. E aí eu queria entender, na sua percepção, Marco, se 15%, claro que a gente está com uma tarifa de 50%, o impacto é muito maior. Mas ainda assim, uma tarifa de 15% também teria um impacto grande, né? Para que a gente entenda e consiga fazer essa comparação também. Claro que reduzindo de 50 para 15 seria uma grande vitória, mas só para entender se esse fosse o caso realmente de ter essa tarifa de 15%, ainda assim seria uma taxa grande ou não?
Seria sim, seria em grande parte das transações é uma margem maior do que o lucro daquele empreendedor. Então, com certeza, ela teria um impacto significativo e o caminho a ser costurado vai ser de busca por novos mercados. É claro que é uma questão que a gente observa os nossos competidores, né, que vão também exportar de outros lugares do mundo para os Estados Unidos, vão ter também as suas taxações. Então, ele vai acabar se equivalendo e daí esse custo, esse preço vai passar para o consumidor final ali na ponta e dentro disso a gente vai seguir nessa competição. Então, colocando aqui, eu acredito que impacta, mas ainda vai ser possível exportar para os Estados Unidos. 50% de taxação é embargo, é não exportar, não existe. Então, você não consegue fazer nenhum tipo de exportação com essa taxa. 15, comparando com outros que vão ter 15 também, a gente começa a entrar no jogo. Pois é, queria até entender, de modo geral, qual a orientação nesse momento. Por exemplo, a gente está olhando, por exemplo, para esse cenário de novos negócios, aí, empreendedorismo do Sebrae. Qual a orientação nesse momento para quem está entrando nesse meio, tentando entender, tentando aprender diante de uma dificuldade? Existem discussões se realmente agora o comércio global está mudando, se o comércio global agora vai ser reorganizado com essas mudanças de Donald Trump. Como é que vocês têm enxergado isso? Olha, a gente tem trabalhado no fomento à exportação das empresas brasileiras ao longo dos últimos anos, abrindo diversos mercados, né? A América Latina é um campo que a gente atua muito, a gente tem buscado, é claro, com outros países, seja da Ásia, seja também da Europa, outros blocos, isso com certeza será um caminho, mas ele é um caminho mais para o médio prazo, né? É impossível você pivotar automaticamente, você desenvolveu ali uma rota, uma parceria, um mercado, então para aquele que está iniciando no setor de exportações, é hora de aguardar um pouco, ver como é que se assenta essa situação, as incertezas são enormes e com incerteza é muito difícil você fazer negócio, né? Sobretudo quando a gente fala em exportação. Então, eu acredito que ainda teremos aí um certo tempo para poder assentar essas questões e, por outro lado, com certeza, tem grandes oportunidades em outros mercados, o Brasil explora isso bem, a relação forte aqui na América Latina de exportação, em mercados como a Argentina, a própria Colômbia, o segundo país mais populoso da América do Sul, tem crescido, nossa parceria, a China, a própria União Europeia, tudo isso vai avançar, mas, enfim, se eu fosse iniciar agora como pequeno empreendedor um processo de exportação, eu aguardaria um pouco assentar essa situação. Perfeito. Eu queria até entender se na sua percepção, diante desse cenário de que talvez realmente a gente vai chegar nos 50% e não deve mudar isso, se realmente isso começar a valer, qual seria o melhor caminho pela sua avaliação que o Brasil deveria fazer? A gente deveria pensar em fazer e valer a lei de reciprocidade que foi aprovada no Congresso, depois o decreto que foi assinado pelo próprio presidente Lula, ou talvez evitar qualquer tipo de reciprocidade nesse sentido e ainda assim continuar tentando negociar, tentar dar mais crédito para esses empreendedores? Qual que é o caminho que, na sua percepção, agora o Brasil precisa fazer, precisa se movimentar, levando em consideração esse novo cenário aí de comércio? Bom, eu entendo que o Brasil é quem mais tem a perder com essa situação no médio prazo, tá? Mesmo que a gente tenha uma balança comercial onde a gente a gente importa hoje mais, né, do que exporta para os Estados Unidos, ou seja, a balança comercial é pró-Estados Unidos, no médio prazo a gente é mais impactado, eles têm mais facilidade para desenvolver outros caminhos, né? E dentro desse contexto, eu enxergo que o diálogo é fundamental, um diálogo pragmático em torno de soluções para o comércio brasileiro. Acho que esse é o caminho fundamental e dentro desse contexto, eu não vejo aí a reciprocidade como um caminho viável, sobretudo nesse primeiro momento. Eu acredito que a busca por soluções, a busca por um diálogo que pode significar setorial em alguns casos, né? Eu acho que nós vamos ter que aprofundar bastante essa relação. Eu observo também que isso não é uma prática do governo americano só com o Brasil, isso está acontecendo com o mundo todo. E a gente observa, você citou o caso do Japão, alguns países saindo
saindo dentro de um diálogo com soluções para o seu povo. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente buscar, dentro do contexto comercial, o desenvolvimento dessas soluções. A reciprocidade, eu não vejo que a gente ganharia nesse primeiro momento. Perfeito. Essa é a questão que a gente vai ter que acompanhar muito de perto para tentar entender. E aí, para a gente encerrar nossa conversa também, queria entender se na percepção de vocês, esse cenário do empreendedorismo, esse cenário do comércio global agora vai mudar muito. E a gente está falando, e você citou um ponto importante quando a gente falava agora sobre os impactos para os pequenos empreendedores, enfim, para os pequenos exportadores, ou alguém que pode, enfim, ser impactado depois, mesmo que indiretamente, de que talvez em agosto já seja possível sentir esses efeitos. Você acredita que, num longo prazo, olhando para esse cenário de segundo semestre inteiro de uma taxação, que a gente não sabe se vai durar, mas se durar realmente um semestre inteiro, seria necessário repensar as estruturas, repensar a forma como, nesse momento, as cadeias estão distribuídas? Queria entender se talvez seria necessário a gente chegar a conversar sobre empregos, criação de empregos ou talvez fechamento de empregos, levando em consideração esse cenário. E outro ponto que eu queria saber é se você enxerga também a gente abrindo o mercado para outros países e deixando de lado os Estados Unidos, ou não? Bom, eu acredito que, sem dúvida, o impacto no segundo semestre, com a persistência dessa taxação de 50%, é grande no nosso PIB, é grande na geração de emprego e renda. Estamos falando em 110 mil empregos, mas esse número deve crescer no médio prazo, e é grande também na questão da própria mortalidade das empresas, e aqui eu registro principalmente das pequenas empresas que não vão ter como fazer uma pivotagem, né? Essa mudança de rumo no curto prazo. Se ele está programado ali, ele desenvolveu a rota para exportar para os Estados Unidos, não é fácil, não é algo trivial ele poder alterar a sua rota, e absolutamente impossível ele absorver esses custos, né? E daí nós estamos falando, se cair para 15%, mesmo assim, para os pequenos, sem dúvida que é algo muito significativo, muitas vezes vai significar ele não exportar mais. No paralelo a isso, eu entendo que o mercado americano será significativo, sempre será significativo pelo poder da sua economia, e que o Brasil vai continuar buscando construir caminhos em torno disso, mas que nós temos relações hoje, como um país soberano que é o Brasil, com muitos outros mercados. A gente cresceu em comércio exterior com vários campos, né? Eu vou usar o exemplo da carne bovina, abriu vários mercados ao longo dos últimos anos, assim tem sido com diversos produtos brasileiros, e eu acho que a gente tem tudo para avançar com novos mercados, mas a grande problemática disso é o tempo, né? Isso demanda, para você absorver, nós estamos falando aí de 19 bilhões, né? Para você conseguir absorver isso em novos mercados, vai demandar tempo, vai demandar reprogramação estratégica dos produtores, dos empresários, e com certeza o impacto na nossa economia nos próximos anos vai ser muito grande. Então, todos aqui torcendo para que possa ter uma solução, a gente manter o mercado americano, continuar abrindo novos mercados e seguir com uma melhoria no nosso crescimento. A gente observa, né, que hoje nós estamos com uma taxa, somando tudo isso, alta de juros, então difícil o financiamento de capital hoje para o empresário de maneira geral, sobretudo para o pequeno, e se somar essa alta nas taxas com a queda das exportações, é uma tempestade ruim para o nosso país e, sobretudo, para o pequeno, como eu disse. Muito bem, Marco Vignoli, diretor técnico de Novos Negócios e Empreendedorismo do Sebrae de São Paulo. Obrigada mais uma vez pela conversa, um bom trabalho aí para vocês e boa sorte. A gente vai seguir acompanhando para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente. Obrigado, Muriel. Vamos acompanhando, sempre à disposição.